Fala galera, tudo bem? Leandro Diniz, diretor comercial da BR Lux LED. Eu quero trazer um conceito para você que eu tenho certeza que vai ajudar você a vender mais, vender melhor, a fazer o seu marketing de forma muito mais expressiva e inteligente. E com esse treinamento básico vai ser rápido, mas até porque a gente entende que tudo que é prolixo deve ser jogado no lixo, né? Prolixo pro lixo, já dizia João Paulo Paes. Nosso curso vai ser rápido, vai ser muito rápido mesmo, porque o que interessa de verdade, normalmente, eu costumo dizer, você consegue escrever num papel de pão. E isso pode realmente mudar a sua estratégia de negócios. Isso é aplicado para você que é empresário, empreendedor, para você que é da área de marketing e de vendas, ou de outras áreas, porque eu entendo também que vendas, ele se aplica em todas as áreas da sua vida. Inclusive eu tenho os meus trabalhos de marketing na vida. Depois dá uma olhada lá no nosso perfil no Instagram, vou deixar depois ali para vocês navegarem lá por lá também. Mas vamos lá, a BR Lux é uma empresa de iluminação de grandes áreas, iluminação industrial, iluminação de grande porte. Nós temos uma definição já de mercado, já estamos há 7 anos no mercado, entramos na época do boom do LED, começou a vir para o Brasil, a gente entrou bem nessa época, nos posicionamos nesse mercado, temos grandes clientes, grandes players que já utilizam nossas soluções. E hoje nós estamos estabelecidos no mercado, graças a Deus, mas não foi uma coincidência. Foi algo que aconteceu com o tempo e os nossos clientes gostaram e nós também acabamos amando esse trabalho. Nós criamos uma metodologia BR Lux de vendas. Eu gosto de falar, inclusive, que vendas ela é a ponta do primeiro relacionamento com o cliente. E eu entendo que o marketing ele tem um peso muito maior, e foi aí onde talvez a gente tenha falhado por um bom tempo, por isso a gente está começando a fazer isso aqui para vocês. Então isso se aplica a você empreendedor, você pode colocar isso na sua empresa, você que é representante, nós temos os nossos representantes BR Lux, nós chamamos de Reps BR Luxers, e nós temos também nossa equipe comercial. Mas isso é um conceito genérico, tá? Nós aplicamos em vários outros negócios que nós temos e a gente entende que é a base para todo tipo de negócio. Nós chamamos de metodologia BR Lux porque se aplica muito bem no nosso negócio. Eu vou usar os exemplos, inclusive você que é concorrente nosso, fica à vontade. A gente tem o maior prazer de contribuir para esse mercado, não temos nenhum segredo para guardar, não. Nós queremos, inclusive, compartilhar o que é bom e que você consiga usar isso com excelência também. A primeira questão surgiu, nós tivemos uma dificuldade no início da empresa de definir não somente como, nem o que fazer, mas principalmente o porquê fazer. E aí começa a nossa metodologia. Por que fazer isso? Por que nós queremos fazer? Para ganhar dinheiro? Cara, todo mundo vai querer ganhar dinheiro e se for essa a motivação, você vai ter problemas. Nossa base na BR Lux e as áreas que a gente trabalha é uma base cristã. Então nós somos cristãos, eu gosto muito de falar que o meu desejo é falar sobre vendas, marketing, empreendedorismo com a Bíblia do lado na mão, né? Por quê? Não que eu quero evangelizar as pessoas, não é esse o intuito, mas o propósito realmente é dizer que existe um caminho para a gente fazer negócios, para a gente ter lucro, para a gente gerar dinheiro, gerar riquezas e principalmente ajudar o nosso cliente, sem você ter que se desviar dos valores do reino de Deus. No meu caso é isso que eu penso, mas quem não é cristão, quem não acredita em Deus, vai se aplicar da mesma forma, porque ali tem muito princípio ético
que nós vivemos hoje na nossa sociedade e que nós aplicamos como padrões de ética, tá? Então você vai aplicar e vai dar certo da mesma forma. Seja você budista, seja você da Umbanda, seja você ateu, nós não estamos falando aqui de religião, ok? Voltando para o porquê. Quando que nós percebemos que realmente nós poderíamos ser útil para o nosso cliente? E aí entra a primeira questão. Se você abre uma empresa, se você começa, ou se você é contratado para fazer vendas ou marketing em uma empresa, e você não entende o porquê aquela empresa foi criada, tem algo bem grave ali. Então, meu primeiro conselho para você é: defina o seu porquê. Por que a sua empresa existe? Se não tiver um porquê bem detalhado, provavelmente a questão é grana. Se for grana, isso aqui vai acabar morrendo em pouco tempo. Porque quando você trabalha por uma questão financeira, você vende por uma questão financeira, quando você abre o negócio só por questões de dinheiro, o que vai acontecer? O seu cliente vai comprar uma vez só de você. E aí começa o grande problema. Porque trazer clientes novos para sua carteira é caro. Manter os seus clientes é muito mais barato, muito mais inteligente. E esse mesmo cliente mantido, ele se torna, na verdade, um representante seu, um agente de negócios, tá? Isso acontece muito com a gente, porque os nossos clientes gostam da solução que nós demos. Não vou falar de produto aqui, vocês vão ver que vai se aplicar para qualquer um de vocês. Mas a solução que nós trouxemos foi boa para ele, ao ponto de ele indicar para outro cliente. Mas nós vamos chegar lá. Então, a primeira questão: como que você acha um porquê da sua empresa, do seu negócio, da empresa que você trabalha? Você tem que olhar para um lado que normalmente as pessoas esquecem de olhar. Parece jargão, mas a turma esquece de olhar para quê? Para o cliente, tá? Esquece de olhar para o cliente. Por quê? O cliente é aquele que tem a dor, é aquele que tem um problema para ser sanado. Ele tem alguma necessidade, ele tem algum problema para ser resolvido. E aí onde entra o vendedor, onde entra o marqueteiro, onde entra o empreendedor. Ele precisa identificar qual é a dor do cliente dele. Vou puxar para o nosso lado. Lado da BR Lux, como que é? Nós trabalhamos com iluminação LED, então nós fabricamos luminárias. Qual é a maior dor do nosso cliente hoje? Isso não é só porque a gente acha. A gente começou a conversar com várias pessoas, a gente trabalhava já na indústria, então já era um mercado que nós conhecíamos. Indústria de mineração, indústria de metalurgia, indústria automotiva, a gente estava dentro desse cenário, tentando encontrar as dores desses clientes até que nós vimos algumas dores. A primeira dor que nos chamou a atenção foi o quê? Desperdício. Desperdício de quê? Nós vamos ter outros desperdícios, mas o principal era o desperdício de energia elétrica. Beleza. Só que o que acontecia? Existia uma dor que não era latente, não era uma dor exposta, não era uma dor que todo mundo percebia. Todo mundo pagava a energia, achava caro, mas continuava, bom, é isso aí que temos para hoje, até que nós trouxemos uma tecnologia, que é o LED, para as indústrias, que se difere inclusive do mercado residencial, comercial e tudo mais. E nós trouxemos essa solução que gerava uma economia de 70% de energia elétrica. Existia um investimento, muitas vezes esse payback, a gente conseguia gerar ali um payback de 6 meses, às vezes 12 meses, conforme
o uso do cliente. E o que nós fizemos? Começamos a buscar clientes, buscar um público que tinha essa dor. Nós começamos a sanar, a curar algumas dores desses clientes, e aí nós começamos a levar isso para outros clientes. Ponto. Esse é o principal. Depois nós começamos a identificar outras dores. Outra dor que o nosso cliente tinha. Desperdício, veja que é sempre nessa área, de gastos de manutenção. Por quê? O que acontecia? O trabalho, para você trocar uma lâmpada na sua casa, você mesmo pode subir numa escada, trocar, desrosquear, colocar de volta. Às vezes não tem nem custo. Às vezes uma senhora idosa, por exemplo, ela não tem essa condição, não tem ninguém para ajudar, ela tem que pagar para um eletricista que vai cobrar R$50, R$100 para fazer esse trabalho, talvez até mais, dependendo da complexidade. Na indústria, nós estamos falando de pé direito elevado, pé direito de 6 metros, 7, 10, 20 metros, dependendo da aplicação. E o que isso significa? Para você fazer essa substituição, você precisa colocar uma plataforma elevatória para subir até aquela luminária. Número 1. Você precisa isolar a área. Número 2. Você precisa de 2 técnicos para fazer esse serviço, porque a NR10 exige isso. Ou seja, já está aumentando o custo da mão de obra. Enfim, o custo vai aumentando. E, por último ainda, existe uma receita cessante. Tá? Que é o fato de que você vai parar uma linha de produção que estava gerando dinheiro, estava gerando lucro, e isso foi estancado, foi paralisado. Então nós começamos a ver que muitos clientes, às vezes, não queriam, não tinham essa dor do desperdício de energia elétrica. Na verdade, alguns até geravam energia, isso não era palpável, mas nós começamos a ver que existem gastos de manutenção. E aí surgiu um terceiro principal, eu vou citar só 3 aqui, para tentar te ajudar a achar o seu porquê. E surgiu um terceiro, que era o quê? Problemas de iluminação, vamos chamar assim. De iluminação. O que significa isso? Poderiam ser 2 questões. Segurança, tanto patrimonial quanto segurança do trabalho, ou seja, às vezes poderia ter um acidente de trabalho por causa de uma falha de iluminação. E, por outro lado, na outra mão, nós vemos a questão da produtividade. Porque nós vimos que a iluminação fraca poderia comprometer, inclusive, a qualidade do produto do cliente. Então, nós começamos a ajudar esse cliente a ter uma melhor luminosidade, consequentemente uma produtividade e uma qualidade maior no seu produto. Ou seja, nós estamos aumentando o lucro do nosso cliente. Quando a gente começou a ver isso aqui, tudo mudou, porque a gente já não era mais um fabricante de luminárias. Nós éramos uma empresa que tinha um porquê. Qual o porquê da BR Lux hoje? Nós ajudamos empresas a eliminarem desperdício de energia elétrica, desperdício de gastos de manutenção e eliminar os problemas de iluminação que geram problemas de segurança e problemas de produtividade. Você pode colocar isso de qualquer forma. O jeito que você vai falar, como você vai falar, você aplica no seu negócio, você aplica, se você for um representante BR Lux, você vai aplicar da melhor forma na conversa, como fazer, como não fazer. Agora, eu queria que você pegasse bem essa questão. Quando o nosso time comercial levanta, veste a camisa azul, né? Nossa logo é toda azul, nosso formato de trabalho em cima desse marketing, nós falando que nós temos o sangue azul na BR Lux. Nós temos uma família diferenciada que quer trazer uma solução para um problema da indústria brasileira, da iluminação brasileira. Nós queremos, nosso porquê queremos ajudar nossos clientes a eliminar esses desperdícios e melhorar a iluminação deles. É diferente de vender luminárias.
E agora vem uma segunda parte dessa nossa conversa, que vai para... Nós falamos então aqui de encontrar o porquê, baseado na dor do cliente. Então não é o sócio que chegou e falou, ah, mas eu acho melhor a gente trabalhar com luminárias assim, que a margem de lucro é maior. Não, não é isso que faz a empresa crescer. Não é porque um funcionário teve uma ideia simplesmente de falar, ah, vamos fazer um design diferente. Não, é inverso. O que o cliente quer? O que o cliente precisa? Como que eu posso ajudar ele a resolver esse problema? E mais, como que eu ajudo ele a enxergar essa dor? Que muitas vezes ele não enxergava. Nós hoje ajudamos o nosso cliente, inclusive, a ver que ele tem uma dor. Agora, na segunda parte, eu queria falar com você sobre algo bem interessante, que vai trazer para nós um entendimento de como atingir o nosso público e como nós podemos defini-lo primeiramente. Então vamos falar de público. Quem que é o público? É o cliente. É a mesma coisa. Só que o que muda? Vou puxar para a nossa questão comercial de iluminação. No mercado de iluminação existe a seguinte situação. Existem empresas que vendem luminárias, existem empresas que vendem iluminação e existem empresas que fornecem iluminação excelente. E aqui nós decidimos tomar um posicionamento. Quem que é quem aqui nessa brincadeira? Quem vende luminária? O cliente normalmente quer o quê? Ele quer preço. Quem fornece essa solução aqui vai trazer uma solução com baixo preço e com qualidade compatível com preço. E aqui já fica uma dica. Não existe produto bom e barato. Bom, bonito e barato. Não existe. Você sabe disso. E se tratando ainda de ambientes industriais, como a gente está, ambiente de grandes áreas, é mais claro ainda. Porque é fácil. É só você ver o produto, é só você ver o resultado que foi gerado. Então, no nosso caso, normalmente são luminárias, quem quer comprar só luminária, ele não está interessado no restante. Ele talvez até queira economizar energia, mas ele não está interessado em calcular o gasto dele de economia. Ele não está interessado em ver quanto que ele vai aumentar a segurança dele, segurança patrimonial, segurança do trabalho, produtividade. Ele não está preocupado com isso. Ele não está nem preocupado se vai iluminar mais ou menos do que ele já ilumina hoje. E aí que está a grande questão. Em marketing, nós trabalhamos essa área. E eu gosto de chamar a atenção que nós, vendas, é uma equipe de marketing e o empreendedor, o sócio, o dono da empresa tem que manjar de marketing. Ele não pode terceirizar essa atividade. Ele tem que conhecer as dores reais do cliente dele. Quem que compra luminária? Quem quer preço? Normalmente ele para aqui. Ele só quer eliminar um desperdício de energia, mas o que acontece? Ele vai lá e compra mais barato. Normalmente é importado esse produto, não preciso falar de onde. Mas o que acontece? O produto vai lá, supra a necessidade momentânea, passa um tempinho, ele começa a piscar, ele começa a entrar água, começa a diminuir a luminosidade, e isso vai gerando uma insatisfação muito grande. Então, quem compra a luminária quer preço. Existe um outro tipo de cliente que já está interessado numa iluminação. Ele já começa a ser um cliente que valoriza um pouco mais do que a luminária, ele valoriza a solução. Porém, esse cara, ele quer preço, tá? Não é o mesmo cliente que quer só preço, mas ele quer um resultado melhor. O que ele faz? Ele quer diminuir o desperdício de energia dele, ele quer diminuir os gastos de manutenção, mas ele barra nesse terceiro nível. Ele está pouco se lixando sobre os problemas de iluminação que porventura ele possa ter.
Mais uma vez, preço é importante também para ele. E aqui nós temos um terceiro nível de cliente, terceiro nível de público, que é um cliente que quer uma iluminação excelente. E é aqui onde nós escolhemos nos embasar. Nós, como BR Lux, você pode usar a sua estratégia na sua empresa, você pode utilizar estratégia de preço e você se posiciona nisso, não é errado. Mas o que eu te indicaria é que aqui você sempre vai brigar por causa de preço. E sempre vai ter alguém, normalmente alguém importando também, e o teu cliente pode te trocar a qualquer momento. Quando a BR Lux chega aqui, e nós percebemos que o nosso cliente quer iluminação, o que acontece? A gente acaba tendo que liberar alguns descontos, que não é desejável para nenhum empresário. O desconto, uma vez eu ouvi alguém falando que o desconto é um imposto que o empresário paga, que a empresa paga, por não ter gerado valor e desejo no produto, na solução dele. Então isso acontece muito quando nós temos uma concorrência, por exemplo, a gente recebe um e-mail, uma ligação de algum cliente, ou às vezes até a gente na nossa prospecção ativa que nós fazemos, no nosso marketing, enfim, chegamos até lá, e esse cliente fala, estou orçando X luminárias de tantos watts e manda a tua proposta. Quando chega nesse nível, a gente já sabe que a iluminação excelente já provavelmente não é objetivo do cliente, ou ele não se atentou que existe essa necessidade de uma iluminação excelente. E aí entra o papel do marketing. Na verdade, nesse caso, já estamos no vendas. Eu vou fazer um rabisco aqui para vocês, para a gente ter essa divisão. Marketing é uma coisa, vendas é outra. Vendas é outra. O que tem que ficar claro? Quando o marketing é bem feito, o trabalho de vendas é pequeno. Isso é maravilhoso. Tem alguns negócios que o marketing ele é tão grande, esse percentual aqui, ele chega até lá na ponta. Porque o vendas, na verdade, é clicar no botão. Normalmente, em negócios digitais é assim. Como que nós temos utilizado hoje na BR Lux? A gente tem aumentado essa atividade aqui para que o nosso cliente, vou até pagar aqui, nós temos feito isso aqui, ó. Vamos aumentar o grau de atuação do marketing. E aqui vendas. Por que a gente tem feito isso? Porque é no marketing que o cliente pega o valor e o desejo pela solução. Quando a gente chega lá no final, já entrou para as 3 cotações que todo mundo vai fazer, o que acontece? O valor do que nós estamos entregando já não foi percebido. E quando entra no compras, nada contra o compras, mas o compras já está numa questão financeira. Não foi gerado o valor no marketing. E muitas vezes o vendedor ele fica batendo em cima do comprador, mas o comprador normalmente não tem essa pegada que normalmente o nosso público, o cara que quer uma iluminação excelente, a pessoa que vai tomar essa decisão, o decisor, ou no mínimo o influenciador, ele é o cara da manutenção, não é o comprador. Então eu queria chamar essa tua atenção. Se você conhecer o seu cliente, gerar valor através do marketing, e mais uma vez, o marketing não necessariamente é feito pelas mídias sociais. Tá? O vendedor, o representante, na visita que ele vai fazer, ele já está fazendo marketing. Até pela cara dele. Se ele já não escovou o dente, já está fazendo marketing errado. Eu falo que o marketing, ele facilita a venda. Ele facilita a venda. Ele não faz venda, mas ele facilita. A venda ela é feita naquele momento que o cliente clica no botão comprar. Seja na cabeça dele, seja no computador, seja em qualquer lugar. Então, representante BR Lux, como é que ele age? Primeiro, ele identifica o perfil do cliente dele. A gente já teve vários representantes
que começou querendo vender luminária. Depois ele viu que tinha alguns clientes que queriam iluminação e a gente tinha a melhor performance ali. Depois ele viu que tinha clientes que querem iluminação excelente. Aí ele viu um cenário muito mais rentável para ele, para a empresa e para o cliente também. É como se fosse, vou fazer uma analogia ao mercado de luxo. Existem pessoas que compram bolsas da Louis Vuitton. Você acredita nisso? Todo mundo fala, é caríssimo, tá longe de ser comparado aqui, na verdade, com o nosso, em relação a custo e preço, porque é um preço de mercado. Mas o nosso cliente, ele valoriza aquilo. E existem 3 características que nos ajudam a entender o que o nosso cliente, como que nós podemos identificar o perfil do nosso público. Vou apagar aqui para facilitar. Existem 3 características. Primeiro, o cliente valoriza a sua solução. Segundo, ele precisa da sua solução. E terceiro, ele paga pela sua solução. São 3 características que, se você bater na trave em alguma delas, pergunte para o seu cliente. Meu amigo, você viu o valor no que eu te apresentei? Ah, vi, cara, achei excelente, achei maravilhoso, nossa, fantástico. Tem clientes que você, por exemplo, você não valoriza uma Ferrari, você não vê valor naquilo. Agora, você precisa de uma Ferrari? Não sei se eu preciso. Tem pessoas que precisam, sejam pelo status, sejam pela velocidade que ela precisa atingir numa viagem, sei lá. Pessoas podem precisar. Eu não preciso. Eu, Leandro, não preciso. Muito menos pago. Eu não vou pagar por aquilo, porque eu acho que para mim não se encaixa hoje. Talvez daqui 5 anos, talvez 1 ano, isso para mim mude, não é uma regra perpétua. Ou seja, o nosso cliente pode mudar de opinião, pode mudar de pessoa. Isso acontece muito no nosso cliente. Eu tive clientes que eu atendi há 7 anos atrás que já mudou 3 vezes de gestor. E eles continuam comprando conosco. Por quê? Porque ele valorizava a nossa solução, ele precisa daquilo e ele paga por aquilo. Esse é o perfil do cliente que quer uma iluminação excelente. Vamos só aprofundar um pouquinho mais o que é valorizar, precisar e pagar. Como a gente falou no começo, o nosso cliente BR Lux, ele tem que entender que o nosso posicionamento é de iluminação excelente. Esse tem sido o nosso marketing, de que nós temos uma iluminação excelente. Agora, como que eu vou mostrar isso para ele? Primeira questão, o cliente que quer iluminação excelente, ele vai valorizar a nossa solução, vou colocar aqui, ele não quer somente uma cotação de luminária, porque ele não é esse cara. Ele já quer pelo menos uma iluminação. Como que eu vou gerar uma iluminação decente para esse cara? Como que eu vou oferecer algo que realmente é certo para ele? É correto, está bem dimensionado? Eu preciso olhar a norma. No nosso caso, é a 8995, dígito 1, que é a norma de iluminação de interiores. Para cada atividade industrial, para cada atividade, não só industrial, mas para ambientes internos, existe um lux ideal. Vou colocar aqui, por isso que nós chamamos BR Lux. Existe um lux, ou seja, uma iluminância ideal. Então, cara, não adianta, sabe aquele papinho de falar, tenho 400 watts aqui, o que você indica? Cara, se você quer equivalência, você está aqui entre esses dois, luminária ou iluminação. Eu quero te oferecer uma iluminação excelente. Então vamos fazer o certo? Me passa os seus dados, ou eu vou aí, vou fazer uma visita, eu vou coletar, e eu vou levar isso para o meu projeto, a minha engenharia, nós vamos fazer um projeto luminotécnico para sua empresa, para sua planta, para sua área. E aí eu vou te mostrar, tem um custo
de R$1.000 para fazer esse projeto. Você quer fazer? Pô, cara, mas você tá me cobrando o projeto, todo mundo dá de graça. Eu fico, pois é, dá de graça, por isso que você deve estar tendo dificuldades, né? O nosso tem um valor, agora custa R$1.000. Se você quiser e comprar isso, depois não precisa pagar agora, eu vou te gerar a nota, eu vou te gerar o custo, mas se você se comprometer em comprar, eu absorvo esse valor depois. Você pode negociar isso com o teu cliente. O que eu quero dizer? O projeto, ele tem que ser valorizado. Lembra? Se ele não valorizar isso, o cliente não vai realmente nem pagar por isso. Então, primeiro ele quer. Porque se ele não quiser pagar R$1.000 no projeto, ele não vai querer comprar uma solução de R$200.000, de R$500.000, de R$1.000.000. Então, o cliente que valoriza isso, ele está disposto a pagar por isso. Ele precisa disso. Ele precisa saber que ele está dentro da norma, que ele não vai receber uma multa por causa de falta de iluminação, que ele vai iluminar bem, que ele não vai ter problemas na produtividade, ele vai melhorar a produtividade dele, que ele não vai ter problemas de segurança patrimonial, enfim, várias questões. Segundo, nós podemos ajudar ele a fazer um estudo de payback. O que é payback? Payback é retorno de investimento. Retorno sobre investimento. Ou seja, ele vai investir R$100.000, mas vai ter uma economia de R$10.000 por mês na energia elétrica dele, nos gastos de iluminação em geral. Ou seja, investimento sobre a economia vai dar um retorno de investimento. Nesse caso, estou falando de 10 meses. Em 10 meses se pagou. O projeto se pagou. Como disse, tem projetos de 6 meses, tem projetos de 3 meses. Estou falando aqui na média, tá? Agora, por que ele se interessaria por isso? Ele se interessaria porque ele é... Agora que eu vi que não está aparecendo aqui, desculpa, gente. Payback, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. 2 payback. Depois a gente melhora isso aqui. Ele valoriza essa informação porque vai justamente comprovar internamente, junto aos outros setores, junto ao pessoal do financeiro, ao pessoal da controladoria, que é justificável e é inteligente fazer isso. Na verdade, isso aqui nos ajuda a mostrar o quê? A dor que às vezes não tem. Eu gosto de comparar sempre a dor com uma verruga. Verrugas não geram dor normalmente, né? Você já deve ter tido alguma, ou você já deve ter visto em alguém. Verruga não gera dor. Mas, se você chegar para uma pessoa, rosto, não tem dor, mas ela existe uma outra dor que ela tem, que pode ser uma dor psicológica, que ela não fala para ninguém. Se chegar alguém e falar, cara, eu consigo tirar essa verruga sem deixar nenhuma sequela, blá, 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 você começa a descobrir a real dor dela. Então, nós às vezes precisamos, tanto em marketing e vendas, nós precisamos de ferramentas para justamente demonstrar a dor para o cliente que ele tem, que ele não esteja vendo. Você já viu quando às vezes você vai no médico? Já aconteceu isso várias vezes comigo. Estou com dor de barriga, vou dar um exemplo. Estou com dor aqui no estômago. O médico vem e fala, tá, beleza, você toma o omeprazol aí, vai melhorar. Aí você toma e melhora. Passa um mês, por exemplo, a dor volta. O que acontece? Às vezes tem muito médico que não está disposto a querer descobrir a sua dor. Porque você chega com uma dor, é um sintoma. Ele trata o sintoma, mas ele não trata a causa. E aí é onde a gente entra, e aí nós começamos a mostrar o diferencial da metodologia BR-Lux de vendas. Nós temos o desejo, nós temos um treinamento próprio para a nossa equipe, para quê? Para fazer as perguntas certas, para fazer o relacionamento correto e o levantamento de informações específico para quê? Para mostrar para o cliente quais são as dores que ele tem e que muitas vezes ele não esteja vendo. Muitas vezes eu lembro no começo,
a gente chegava para os nossos clientes e os clientes não sabiam, gestores de manutenção, ele não sabia quanto ele gastava de iluminação elétrica. Ele achava que era pouco, porque ele tinha vários motores na empresa, às vezes fornos de indução que gastam muito mais, e no fim das contas ele achava que era pouco. O que acontecia? Ele tinha problemas, ele se assustava quando ele via quanto que gastava. Então isso é parte do nosso trabalho, identificar, ajudar o nosso cliente a identificar quais são as dores que atrapalham ele. E muitas vezes essas dores não são exatamente isso, tá? Às vezes tem uma dor lá no fundo ainda, que eu chamo de subtexto. Vou escrever aqui, subtexto. O que é o subtexto? Quando você conversa com o seu cliente, ele vai te falar uma coisa. Você vai ver a expressão dele. E o subtexto é aquilo que não é dito. Eu gosto de relacionar com... Vou pegar um exemplo. Quando você está assistindo um filme, por exemplo, você nunca assistiu Titanic, vamos supor. Esquece da tua cabeça que você já assistiu. Você vê aquela cena lá do Jack, não lembro os nomes lá, Jack e da Rose, né? Na frente lá do navio, com os braços estendidos, ele fala, eu sou o rei do mundo, não lembro o que ele fala também. Mas quem nunca viu vai falar, nossa, um casal apaixonado. O que você está vendo? Você está vendo uma cena e um texto. Esse é o texto. Agora você puxa para o outro lado. Vamos analisar o contexto. O que é o contexto? O Jack entrou de gaiato no navio, não pagou a passagem, era de classe média baixíssima, não tinha nem condição de estar ali, se infiltrou, encontrou Rose, que era uma socialite da sociedade, riquíssima, que era maltratada pelo marido e tal, de repente se encontraram, se apaixonaram, foram pro carro, maravilha. Esse é o contexto. O contexto, ele não é dito em uma imagem, ele tem um tempo para ser passado. O que é o subtexto? Eu gosto de dizer que o subtexto é o quê? O contexto menos o texto. Porque é aquilo que não é dito, você vai ver que a moral da história do Titanic é, cara, o amor vale mais do que qualquer barreira. Ele rompe as barreiras do relacionamento, da sociedade, da classe, das pessoas. Ele rompe isso. Essa é a mensagem, mas ninguém falou isso no filme. Esse é o subtexto. Você pega o contexto, tira o texto, você vai ter algo ali substancial, a real informação que você precisa. E essa é a base para o entendimento do nosso método, da nossa metodologia. O nosso cliente não sabe às vezes que ele tem essas dores, ok? Mas são as dores expostas. Eu quero saber o subtexto. Alguns subtextos que a gente percebe no dia a dia. Nós já geramos muitas promoções dos nossos clientes, para você ter uma ideia. O cliente que chegou com um projeto que nós trouxemos, conseguiu ser promovido, virou diretor, virou gerente, enfim, porque ele trouxe um conceito que foi realmente muito vantajoso para a empresa. Isso já foi muitas vezes o subtexto de várias negociações. Ele queria eliminar o desperdício e gasto de energia elétrica, claro que gostaria. Essa é a dor exposta, esse é o texto. Agora, o que ele não disse para nós, ele nunca vai dizer, cara, eu queria mostrar serviço aqui na empresa, eu gostaria de provar que eu sou capaz, eu gostaria de mostrar para o meu gerente, para os diretores, que eu estou fazendo algo a mais do que me pediram. Esse é o subtexto, esse é aquilo que ele não vai te dizer, mas que você pode, como um profissional de vendas, mostrar para ele que a gente pode ajudar isso na vida dele também. Perceberam a diferença? É muito diferente de eu chegar e falar, tem luminárias. Mas luminárias têm 5 anos de garantia, luminárias com 180 lumens por watt, luminárias com IP66. Isso é produto.
Nosso cliente não compra produto, ele compra soluções que façam sentido para ele. Como o exemplo da Ferrari. Ele tem que valorizar a solução, ele tem que precisar da solução e ele tem que pagar por ela. Os nossos principais clientes hoje, claro, a gente dá um descontinho, sempre tem um desconto. O cliente gosta, a gente deixa na manga um descontinho para ele, faz parte da negociação aqui no Brasil principalmente. Mas eu, como diretor comercial, eu não libero desconto para cliente que não viu o valor na solução. Eu não faço isso, porque para mim é um desperdício de energia. Então, quando a gente já teve várias negociações no começo, que eu liberava desconto e de repente estava vendo que o cliente estava fazendo um leilão, o cliente não tinha valorizado, o cliente nem precisava daquela solução e a gente fazendo negociações sem lucro. E lembrando, lucro não é necessariamente só pensar em dinheiro, pessoal. E aqui eu queria encerrar essa nossa primeira conversa nesse curso. Lucro é o combustível de uma empresa. Empresas que não lucram falem, elas vão à falência, elas quebram. Então você precisa, como funcionário ou como empreendedor, entender que você precisa gerar lucros, sua empresa precisa gerar lucro para sobreviver. Isso é o combustível de uma empresa. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês com essas informações. E vamos em frente.